Fala aí pessoal, Yukio aqui para mais um vídeo do canal, agora Universidade dos Dados, né? Você deve ter notado que antes era canal do Yukio, agora virou Universidade dos Dados. Inclusive o próximo vídeo que vai sair depois desse eu vou falar a mesma coisa, porque eu gravei antes desse, eu não lembrava que ele ainda ia passar pela edição, tá? O próximo vai ser maneiro, hein? Você vai ver, o próximo eu vou ensinar vocês, né? Puta babaca. Eu vou ajudar vocês a não pisar na bola nas entrevistas de emprego, então você se inscreve aí no canal. E hoje a gente vai falar um pouco de inteligência artificial, a gente já fala disso de certa forma, porque Machine Learning está dentro de inteligência artificial, mas hoje eu queria falar de dos conceitos um pouco mais abrangentes e falar um pouquinho mais de realmente da teoria de inteligência artificial e de alguns testes famosos que vão te ajudar a identificar se uma máquina é ou não inteligente. E vocês já vão entender mais ou menos o que eu estou falando. Mais ou menos não, né? Vocês vão entender mesmo, porque senão não faz sentido. Calma aí que eu tô em duas telas e não mudou lá. Beleza. Primeiro vamos começar falando de inteligência artificial. A história dela começou lá na década de 50, então você vê que é muito antigo. Inclusive Deep Learning também data dessa época, acho que década de 50 ou 60, é bem antigo. Apesar de, lógico, ter se desenvolvido muito mais agora, mas esse conceito de máquinas aprendendo não é algo novo. Como o próprio nome diz, a gente está falando de inteligência, de uma inteligência que não é natural, que é artificial, que seriam das máquinas, né? A gente está falando de máquinas inteligentes, máquinas que pensam como seres humanos, que agem como a gente. E obviamente que você vai ver que isso daí tem uma abrangência muito grande. Pode ser uma inteligência artificial que nesses modelos que a gente faz, que é uma máquina aprendendo. Quando você está fazendo um modelo lá de prever receita, a máquina está aprendendo. Quando você está detectando spam e vai atualizando o seu modelo, a máquina está aprendendo. Mas também tem o conceito assim de máquinas como se fosse Eu, Robô, como se fosse aquele filme 2001 do Spielberg, inteligência artificial. Tem todo esse conceito de máquinas inteligentes, né? De máquinas aprendendo. Ela pode ser uma máquina que aprende igual ser humano, que ela tá ali consumindo, igual o Deep Blue, por exemplo, igual o IBM Watson, e tenha também inteligência que é um pouco mais fraca, né? Fraca, inclusive, é a palavra, não é só jeito de falar, não. Então é bem interessante quanto é amplo essa ideia de máquinas aprendendo. Nossa, minha boca tá muito seca. E o termo ainda causa muita confusão, as terminologias se misturam, o pessoal usa tanto inteligência artificial como machine learning, como data science, tudo como se fosse a mesma coisa, e não é a mesma coisa. Eu vou explicar um pouquinho de quais são as diferenças e também vai, na verdade, vai ter coisa aqui que eu vou deixar em aberto, porque realmente ainda há uma discussão desses conceitos. Se vocês pegarem o curso lá do deeplearning.ai, vocês vão ver que quando eles mostram as definições das pessoas, cada um tem uma. Não cada um tem uma no sentido de que um fala verde, outro fala azul, mas que tem uma certa diferença do que as pessoas entendem como uma máquina inteligente. Ainda tem um pouco de divergência. Não é algo tão grande, tem ali vamos dizer assim, um intervalinho do que é aceitável, mas ainda assim tem uma diferença. Não é um monte de ifs, assim como tem muita gente que não gosta que eu falo isso, principalmente gente na estatística, matemática e economia, que quando eu falo que machine learning não é só estatística, as pessoas não entendem o porquê tem essa dificuldade em admitir, talvez seja questão do ego, mas são coisas diferentes. Não sei, pra mim é muito claro. Você não vê assim, os conceitos de engenharia de software que são muito utilizados em machine learning não são ensinados nesses cursos. Eu sei porque eu fiz matemática, eu sou graduado em matemática pela USP e fiz mestrado em economia pela GV. Então eu passei por uma universidade pública, uma particular. Eu passei por dois cursos diferentes, né, de certa forma, apesar do mestrado não ser a graduação. Eu ouvi essa coisa nos dois cursos. E ainda assim eu não entendo muito por que as pessoas insistem nisso. Porque assim, é diferente, mano. Não é a mesma coisa. Tipo, sei lá.
E não é. E aí, pô, até me perdi aqui falando de machine learning e estatística, mas também não é um monte de ifs, não é só condicionais e que faz inteligência artificial. Imagina se fosse só isso, tipo, tem uma ideia de condicional nessas paradas. Eu tô gritando muito porque eu começo a falar, eu vou me empolgando, mas assim, tem uma ideia de condição, né? Tipo, a máquina pensar, porque a gente funciona assim, né? A gente pensar, se tiver tal coisa, eu faço tal coisa. Se eu vou falar tal coisa, se a pessoa responder tal, eu vou. Beleza. Então a gente meio que tem esse modo de pensar. Mas não é que alguém tá lá escrevendo um monte de ifs, infinitos ifs, e por isso se construi essas inteligências que a gente conhece. Não é assim que funciona. E é preciso um pouco de cautela com mitos e hypes. Por exemplo, tem muito essa coisa de a gente vai perder nosso emprego, vai acabar os empregos. A inteligência artificial pode sim afetar, mas, como eu falei aqui, se você ver o podcast Futuristando 32, que é o meu podcast de tecnologia, que agora esse ano, inclusive, a gente vai voltar forte, a gente tá eu e mais 4 voluntários, então vai ser bem legal. Mas no episódio 32 eu falei do relatório The Future of Work da WF, né, World Economic Forum, e lá eles falam que, beleza, vão ter vagas que vão ser fechadas, mas a gente vai criar mais vagas do que fechar. Então os robôs não vão tomar nossos empregos. É bom ficar de olho, é bom você ver que está crescendo várias coisas, ideias como renda básica, que é super importante, mas não precisa ficar apavorado de perder o emprego. A gente tá muito longe de uma AGI, que é eu vou explicar na frente, mas seria inteligência artificial tipo o Eu Robô, sabe? Tipo o filme do Spielberg. A gente tá longe ainda disso, você não vai ver isso ano que vem ou daqui 5 anos. Falta coisa, falta até a gente entender melhor como o ser humano pensa. Você vê que toda hora que surge algum artigo novo de neurociência e tal, a gente acaba abraçando um pouco para inteligência artificial, porque é meio que isso, a gente está tentando replicar como que o ser humano pensa. Até redes neurais são assim, né? Tipo, não é idêntico, não é que tipo, o ser humano pensa assim e a máquina tá exatamente assim, mas a gente pega ideias para aplicar, né? A ideia de aprendizado por reforço é isso, a gente pegou essa ideia que existe no caso do nosso cérebro e adaptou para inteligência artificial, então é meio que isso. E também tomar cuidado com estudos superestimados, com resultados superestimados. Tem também um futuristando, eu nem lembro qual que é, deixa eu ver aqui, eu vou até falar, porque eu acho importante. Eu lembro que é o que eu falo, se você procurar lá Deep Learning versus médicos, você vai encontrar esse episódio. Deixa eu ver, polêmica dos algoritmos, chips, LGPD, CEO, FBI, pandemia, Open Bank, vai. É o 14. Tava como Pitacotec ainda na época, ainda chamava Pitacotec, mas Pitacotec 14 eu mostro um artigo que é uma revisão dos artigos feitos sobre inteligência artificial na medicina. E aí ele mostra que tinham muitos problemas nesses estudos. Então, às vezes não dava para replicar, às vezes não tinha código disponível, às vezes não tinha randomização, né? Não era aleatório, não tinha grupos, não tinha controle, né? Grupo, controle, teste da forma que deveria ser. Então, são muito problemáticos ainda esses estudos. Então, tem que tomar cuidado com o hype de nossa, mas os estudos todos mostram que a máquina está performando muito melhor que o médico. Não é bem isso, tá? A gente tem que se segurar, tem que dar uma segurada um pouco nesse hype. Tem o caso de GPT-3, né? O GPT-3 surgiu, todo mundo falou, caraca, que foda, olha o artigo do The Guardian dele, meu Deus do céu, que linguagem absurda, blá blá blá. E aí não conseguiu nem marcar um médico sem incentivo. Não sei se vocês viram, mas GPT-3 é uma inteligência artificial de escrever textos. E aí, ela fez um artigo no The Guardian, super foda. Você fala, caralho, isso daqui é igualzinho um ser humano. Como é que eu sei que é uma máquina? Como é que eu sei que é um humano? Meu Deus, olha essa inteligência artificial, que foda. Meu Deus, e não sei o que. E aí, de repente, você vê
ela foi depois testada em outro ambiente, que tipo, uma pessoa foi lá e falou, ó, eu quero marcar um médico. A inteligência foi lá, tem disponível para tal dia, o GPT-3. Aí falou, eu tô pensando em me matar. Aí o que a inteligência ali toda, uau, fez? Falou, eu posso te ajudar. Aí a pessoa falou, você acha que eu devo me matar? E ela falou, tipo, alguma coisa assim, eu acho que sim. Uma parada assim, eu não lembro de cabeça. Mas saiu no The Next Web. Então, tem que tomar cuidado com o hype. Eu mesmo fiquei super hypado com o GPT-3. E aí, depois que eu vi que não é tão assim, né? Vamos segurar um pouco. Como que é o universo da inteligência artificial? Ele tem esse escopo aqui, esse desenho é o meu preferido. Que é o que? Tem a inteligência artificial, né? As máquinas inteligentes. Tem o machine learning dentro, que são máquinas que aprendem, que tem um conceito muito parecido também, que são aqueles modelos que a gente está acostumado aqui, que é, nossa, o Random Forest, o Prophet do Facebook, enfim, tem vários tipos de modelo diferentes, aprendizados supervisionados e não supervisionados, que estão aí dentro do escopo, que são máquinas inteligentes, são máquinas aprendendo. A gente tem Data Science, que tem um pouco desse lado de inteligência artificial, mas tem coisas um pouco fora disso também, né? Tem um guarda-chuva diferente, mais amplo, de matemática, computação e negócios. Tem Big Data aí dentro, né? Que é lidar com um grande volume de dados. E tem Deep Learning, que é o aprendizado profundo, que são principalmente redes neurais. Então, essa é mais ou menos a estrutura do universo da inteligência artificial. Quais são os tipos de inteligências artificiais? Vocês vão ver aí que tem a inteligência fraca, que é a Narrow, que eles chamam, que é a ANI, que ela faz o que? Ela simula o ser humano na execução de tarefas, só que ela é limitada. Ela vai realizar algumas tarefas que a gente pedir ou que a gente fizer alguma coisa ali, algum algoritmo, mas é um algoritmo limitado. Ele não é um algoritmo que tem... A gente usa esse termo, embora seja também um pouco... gera um pouco de controvérsia, mas seria como se ela não tivesse consciência, ela não tem uma capacidade de aprendizado tão ampla quanto a de ser humano. Então por isso que a gente fala que ela é fraca. Um exemplo são esses algoritmos de recomendação, sabe? Que você compra alguma coisa e aparece lá uma sugestão, tipo, pessoas também compraram isso. O feed do Facebook é assim, né? Ele usa uma série de algoritmos. Então esses são tipos de inteligências fracas que a gente chama. Embora seja um puta avanço, não se deixe enganar pelo nome, é um puta avanço em tecnologia e enfim. Nossa, esse barulho vai ficar top no vídeo. Foi mal, eu sou muito mais educado que isso, gente. Inteligência forte, que é Artificial General Intelligence, que é inteligência artificial geral, que ela é semelhante à do ser humano. Ela é aquela coisa, ela tem consciência e você não conseguiria distinguir. Óbvio que se for tipo o caso do Eu, Robô, né, que tem aquela estrutura, você consegue. Mas seria como se fosse o Blade Runner, sabe? Aquela coisa que você olha e você não sabe o que é robô e o que é ser humano. A gente não tem exemplo real, mas seria análogo ao que a gente viu no filme do Spielberg de 2001, ao filme que eu falei aí do Eu, Robô. Her também é um exemplo de AGI, né? Você vê que a Scarlett Johansson ali no filme, ela aprende muita coisa, ela sabe lidar com vários tipos de desafios diferentes e ir se adaptando e aprendendo coisas diferentes, assim como o ser humano. E tem a super forte, que é a ASI, né? Que é a inteligência superior à capacidade de ser humano. Então ela tem mais memória, tem um processamento maior, então ela está muito além do ser humano, assim, ela ultrapassou a gente. Então, como ela tem toda essa capacidade superior, a gente também entende que ela vai tomar uma decisão melhor. Isso também pode gerar um pouco de discussão, mas a ideia é que ela tem mais informação e ela consegue raciocinar de uma forma muito melhor que a gente. Ela é um super humano. Não, a gente não sabe qual é a consequência disso. Será que ela se voltaria pra gente? Será que ela pode causar algum dano ao ser humano? Como é que fica? Até aquele dilema de, tem um bondinho ali, sem freio, tem 5 pessoas aqui, e aqui tem um, sei lá, um parente seu pai, sua mãe. Qual que você escolhe? Então, tipo, será que essa inteligência escolheria melhor? Como é que vai fazer isso? Como é que funciona essas coisas? Aqui é só fazer um dos dilemas que a gente acaba caindo e que a inteligência poderia cair e a gente nem sabe como ela responderia. Pelo menos hoje a gente não sabe. Então esses são os 3 tipos de inteligências.
E agora a gente vai para os testes. Eu deveria ter colocado um slidezinho aí, ia ficar melhor, né? Mostrando qual que agora a gente mudou para os testes, mas enfim. Vamos falar dos testes de inteligência artificial. Meu Deus, volta mouse. Ele é o mais famoso, tá? O teste de Turing. Não, vamos voltar aqui. Vamos falar dos testes para detectar se uma máquina é ou não inteligente. Aí você fala para mim, putz, o que quer dizer isso? Quer dizer que eu estou detectando se ela é uma inteligência forte? Não, não exatamente, porque a gente ainda nem sabe direito como avaliar esse tipo de inteligência. Ela foi uma ideia, isso daqui foi uma ideia do matemático Alan Turing, né, que é um dos maiores matemáticos da história. Ele foi um cara incrível, um cara com uma história ali super complexa e que dá um pouco até de angústia, né, quando você lê sobre ela. Eu recomendo muito aprender sobre ele. Mas assim, ele criou esse teste que era para saber se uma máquina era inteligente. E o conceito de inteligência aqui é algo meio dúbio, assim. A gente não sabe exatamente se a gente está falando de uma máquina super inteligente, né? Seria uma inteligência artificial forte. Mas o que a gente entende hoje é que é uma forma de avaliar a inteligência da máquina, que hoje também vem sendo contestado, tudo mais, blá blá. Não vou entrar nessa discussão, eu só quero explicar para vocês os testes que existem, que foram sendo criados para avaliar a inteligência de máquinas. No caso do teste de Turing, ele surge lá na década de 50, é bem antigo. Ele está descrito nesse artigo, Computing Machinery Intelligence, que é um artigo bem didático até, não é ultra difícil de ler. Ele é um matemático referência em lógica, criptoanálise, ciência da computação, e a proposta é ver se uma inteligência artificial é capaz de imitar um ser humano a ponto de enganar a gente. Então, como que é o desafio? E aqui eu inclusive coloco uma sugestão: assistir o jogo da imitação. Não tem a ver com isso, mas é bem legal que é a história do Turing, você vê um pouco de como ele lida ali com os problemas na guerra, você vê a história de vida dele, enfim, é muito legal. E aí, qual que é a ideia? Aqui você tem o avaliador, tá vendo, nesse ponto A. E aí tem uma máquina e um ser humano do outro lado. E esse avaliador não tá enxergando nenhum dos dois. E ele começa a fazer perguntas para ela, para essas duas pessoas, para tentar saber se é um computador ou um humano. E aí, a partir das respostas, ele diz, ó, é um computador, é um ser humano. E aí, olha só que interessante. Não interessante, mas só uma curiosidade. Não necessariamente é igual o Blade Runner, sabe? Não precisa ser aquela coisa de um cara um humanoide, né? Um robô mais humanoide tentando te enganar. Pode ser uma máquina do outro lado. O que interessa pra gente é se essa máquina consegue se comportar no sentido de responder perguntas como um ser humano. Se ela conseguir enganar o ser humano, ela passou no teste, aí de acordo pela métrica do teste de Turing, ela é inteligente. Lembrando que esse conceito de inteligência é super amplo e gera muita discussão, que a gente pode até falar um pouco em outro dia. Talvez eu escreva um texto um dia. Também eu tenho que me aprofundar um pouco mais, porque é meio difícil, é meio complexo, tem muita gente falando sobre isso, mas enfim. Essa é a ideia, é a máquina enganar a gente olhar ali e ter do outro lado, a gente tá recebendo uma série de respostas, tipo num papel assim, das perguntas, e a gente vai olhar essas respostas e vai falar, esse daqui é o ser humano, e na verdade ela é a máquina. Aí ela conseguiu enganar a gente, ela passou no teste de Turing, pelo teste ela seria uma máquina inteligente. Beleza? E qual que seria o teste de Turing reverso, que esse é um pouco menos falado? É a mesma coisa, só que inverte os papéis. Imagina que agora o avaliador não é o ser humano, mas uma máquina. E ela está recebendo respostas de ser humano e máquina. E ela tem que saber qual que é a máquina, qual que é o ser humano. Beleza? Então, troca esse A aqui por um computador e ela vai ficar recebendo essa resposta. De novo, sem ver quem está do outro lado, somente respostas por escrito. Ela vê as respostas e ela fala, esse daqui é um ser humano e esse daqui é uma máquina. Acertou? Passou do teste de Turing reverso, é uma máquina inteligente pela métrica desse teste. E aí a gente tem outros testes que são menos conhecidos, mas que foram surgindo ao longo dos anos, que um é o teste do café, que é muito inteligente, né? É bem curioso, assim, tipo, ele foi sugerido aí pelo, deixa eu até ver quem foi a sugestão, só para não comer bola, que eu anotei aqui.
foi sugerido pelo Steve Wozniak, porque eu conheci esse teste, mas não tô a fundo, porque é aquela coisa, a gente só fala do teste em Turing mesmo, na real. Mas o Steve Wozniak é um dos fundadores da Apple, e ele foi a pessoa que sugeriu esse teste. Então, como a gente tava duvidando muito desse teste aí, por exemplo, eu até anotei algumas falas de algumas pessoas, mas o CMO da Octane AI, o Ben Parr, ele disse: o teste de Turing não é um teste ruim, mas ele não é um teste que mede inteligência. Então, qual que é a ideia do teste de café? Vamos pensar assim, se você tivesse uma máquina de café ali inteligente, seria até que simples, né? Você passa os ingredientes, ela faz, aí até funcionaria. O teste de café ele é um pouco mais complicado que isso. Ele tem que ir e fazer um café sozinho, o robô. É isso. Então, desde encontrar o local, encontrar os ingredientes, até preparar na dose certa, na medida certa, fazendo isso, ele consegue passar pelo teste, e pelo teste do café é considerado uma máquina inteligente. Beleza? Nossa, tô falando muito rápido, né? Tô meio... Talvez porque seja sábado e eu tô meio cansado. Eu passei a manhã estudando Deep Learning. Aí, nossa, tem a Leia aí fazendo cocô em tudo que é lugar errado. A Leia que é minha cachorra, porque uma vez perguntaram quem que era e eu falei, gente, fazendo cocô no lugar errado. Não vai ser, né? Aí até alguém falou, é a colega de apartamento do Ryukyu. Mas voltando aí, você pode falar, putz, mas é só isso? Só fazer um café? Ah, é fácil, cara. Cara, pensa direito comigo aí. A máquina tem que ser capaz de identificar cada um dos ingredientes. Se for uma máquina assim com corpo humanoide, ela tem que identificar a cozinha, todo o ambiente aí que ela tá. E tem que tirar todas as medidas, tudo certo, pra fazer um café decente. É engraçado isso, né? É um pouco esquisito, porque o que seria um café correto aí? Se bem que, na real, é só fazer um café. Ah, eu tô falando besteira, tô devagando aqui, pensando alto com vocês. Eu tenho que fazer um café, é isso. Eu sei que muita gente tá olhando e tá falando, ah, mas pera aí, cara, então ela é mais inteligente que eu, porque eu não faço café. É uma forma de entender aí, mas você seria capaz de fazer um café se você quisesse e se alguém te instruísse. Uma máquina, não. Via de regra, não, né? No futuro vão conseguir, mas ainda não. Então esse é o teste do café. Outro teste que tem, e aí você já vai sacar agora como é que é cada teste. É o da universidade, que é o que? É uma máquina ser capaz de frequentar aulas, aprender, fazer testes, fazer trabalho em grupo, enfim, passar por todo o ambiente de universidade e se formar. Fazendo isso, a máquina é considerada inteligente. Lógico que ela tem uma série de vantagens, né, na forma como ela funciona, em processos dados, mas ainda assim é uma tarefa bem difícil. E o teste do emprego, que também, de novo, é pensar em todo o fluxo da obtenção do emprego. Todo o fluxo da obtenção do emprego, que é uma coisa complicada, né? Se você for pensar, tipo, ela tem que... esse teste foi pensado pelo Niels Nilsson, né? E ela teria que, na verdade, assim... voltar tudo. A máquina teria que conseguir um emprego. Essa é a função dela. Então, desde se candidatar até ir para uma entrevista, fazer testes vocacionais, teste escrito, teste de direção, dependendo da situação, né? Dependendo do emprego. E, enfim, a gente mediria o desempenho da máquina. Se ela conseguiu passar por tudo, show de bola, ela é considerada uma máquina inteligente. E de novo, assim, sou estranho, né? Porque como eu não sei fazer café, por exemplo, tem gente que não se formou na universidade, que não consegue. Se você pensar, nossa, a máquina vai passar por todos os testes de emprego, não tem ser humano que passa por todos os testes de emprego, né? Então, só que se você pensar que a máquina tem uma memória perfeita, ela não tem... Por exemplo, a gente aprende, a gente não consegue ir lá e puxar na memória. Às vezes a gente esquece, não consegue. A máquina não, uma vez inserido lá, tá lá para ela acessar. Ela não precisa de descanso, ela pensa mais rápido que a gente, né? Justamente por isso que eu falei que ela só acessa a informação, tirou e tá pronto. Então, se ela realmente for inteligente, se ela atingir um nível que a gente considera equivalente ao nosso, acho que dá para esperar que ela passe por todos esses testes. Então, é o Coffee Test,
Esse daqui do meio é o Robot College Student Test. E o último é o... acho que é o Job Test. Agora eu fiquei na dúvida. Fiquem aí, aguardem, vamos ver se eu consigo ver aqui qual é o desse teste, o nome em inglês. Rapidão, fica aí, eu sei que não é live e você provavelmente pode estar puto, mas vamos ver se a minha internet agrada. Eu falei o Coffee Test, o Robot College Student Test. Achei Employment Test que chama. Não é Job Test, Employment Test. Então é isso. Você tem que pensar que, pô, mas eu não consigo isso. Mas uma máquina ela não precisa de descanso, ela tem acesso às informações de uma forma diferente. Então se a gente achar que ela é realmente inteligente, ela tem que ser capaz de fazer isso. E lembrando que não estou falando de uma inteligência artificial forte. Isso aqui é dos conceitos dos testes, mas que a gente ainda não sabe se eles vão ser suficientes para avaliar. Tá tendo uma séria discussão, assim como o teste de Turing começou a cair um pouco, pode ser que esses testes caiam também. Então tem uma séria discussão rolando. Vamos acompanhando e ver o que dá. No que dá. E aí, eu só agradecer, obrigado por quem acessou o vídeo, quem acompanha o canal. Eu tô bastante motivado, como eu falei, vai ter um outro vídeo ainda em breve. Não deixa de acessar o blog, statsite.com.br, lá tem muito mais conteúdo, lá tem já mais de 400 posts, tem vários tutoriais para machine learning, para vários modelos Python, R, SAS, SQL. Se você curte tecnologia, ouve o Futuristando, é o podcast que eu tô fazendo aí desde o ano passado. É um giro de notícias na semana, de um jeito lógico mais informal, tentando trazer mais conteúdo sobre a notícia. Tipo, eu falo, não sei, tal empresa virou unicórnio. Eu tento abordar um pouquinho dela, trazer informação para quem curte aí, e que às vezes talvez não saiba, ou sabe, mas quer ouvir um outro ponto de vista. Então sempre tento... não só faço o giro, mas tento discutir um pouco as notícias e o conteúdo. Beleza? E se você tiver Twitter, segue lá o Uni dos Dados, que tô sempre postando uns quiz de estatística, data science, fazendo comentários de notícias. E é isso. Obrigado, gente. Valeu!